Se este vídeo te encontrou agora, não é por acaso. O universo não comete erros. Algo guiou sua mão. Algo se moveu através dos fios invisíveis que conectam todas as coisas e trouxe você até aqui, a este exato momento, a estas exatas palavras. Sua mente pode chamar isso de coincidência. Sua alma sabe que é algo mais, porque sua alma estava esperando por isso. Não por um vídeo, não por informação, por permissão. Permissão para finalmente reconhecer o que ela vem sentindo há mais tempo do que você consegue lembrar. Que algo em sua realidade já mudou. Que o chão sob sua vida comum não é mais o mesmo. Que algo enorme, algo sagrado, já começou. E você sentiu, não sentiu? Não de forma barulhenta. Não com trombetas, visões ou luzes intensas. Silenciosamente. Da forma como as verdades mais profundas sempre chegam. Como um tremor no peito que não tem nome. Como uma quietude repentina no meio de um dia comum. Como a sensação inexplicável de que você está na beira de algo que ainda não pode ver, mas não pode mais negar. Essa sensação não é ansiedade. Essa sensação não é confusão. Essa sensação é a sua alma reconhecendo que foi observada, plena, completa e irrevogavelmente, por uma inteligência tão vasta e tão precisa, que não vê a versão de você que você mostra ao mundo. Ela vê a versão que vive sob todas as aparências, sob todas as histórias cuidadosamente construídas que você conta sobre quem é, o que merece e o quanto é possível para alguém como você. Ela vê o que realmente está lá. E o que ela encontrou ali, o que ela reconheceu, é a razão de você estar assistindo a isto agora. Carl Jung passou 40 anos aprendendo a falar a linguagem dessa inteligência. Não nos livros, não na teoria, através do encontro direto, permanecendo trêmulo, no mesmo limiar em que você está agora e escolhendo, contra todos os instintos racionais que possuía, ir mais fundo em vez de recuar. O que ele encontrou nessa profundidade reorganizará algo em você hoje. Algo que não pode ser colocado de volta como era antes. E isso não é um aviso. É uma promessa. Mas antes de eu compartilhar o que Jung descobriu, antes de entrarmos na mecânica sagrada do que está acontecendo com você agora e por que está acontecendo, há duas coisas que você deve entender primeiro. Dois mistérios que farão todo o resto fazer sentido. E eu não os revelarei fora de ordem, porque esta transmissão tem uma sequência. E a sequência é a própria iniciação. Se sair antes do fim, você levará apenas um fragmento do que veio aqui para receber. Então, fique. Agora mesmo, antes de prosseguirmos, deixe um comentário com o lugar de onde você está assistindo e a hora e o minuto exatos no seu relógio. Não porque seja uma formalidade, porque este é o momento em que o seu despertar ganha uma marca no tempo. Este é o momento em que sua alma atravessa conscientemente o limiar do qual vem se aproximando há anos. Marque-o. Honre-o. Deixe que seja testemunhado. E se você sente o que eu acredito que já está sentindo, essa ressonância silenciosa e inconfundível de uma verdade que sua alma reconhece antes que sua mente possa processar, clique no gostei. Não como um gesto, como uma declaração. Um sinal enviado de volta ao campo invisível que diz: eu estou aqui. Estou pronto. Estou ouvindo. Porque o que virá nos próximos minutos não é informação. É uma transmissão. Um desenrolar sagrado do processo exato que ocorre dentro da sua consciência agora mesmo, decodificado pelo maior cartógrafo da alma humana que já viveu. E a primeira coisa que você deve entender é esta. O que observou você não estava fora de você. E uma vez que você entenda o que isso significa, entenda de verdade no lugar abaixo do pensamento, nada em sua vida parecerá igual novamente. No inverno de 1913, Carl Jung sentou-se sozinho em seu escritório em Zurique e fez algo que o mundo racional teria chamado de loucura. Ele fechou os olhos, deixou de lado tudo o que sabia e desceu. Não para o sono. Não para a meditação como a maioria entende. Ele desceu para a escuridão viva abaixo de sua própria consciência, o vasto território inexplorado que sua mente brilhante e disciplinada
Passou anos mantendo cuidadosamente selado. Ele soltou os controles. Deixou as profundezas subirem. E o que surgiu daquelas profundezas o abalou de tal forma que ele passaria os 16 anos seguintes processando o que encontrou ali. Visões que não eram fantasias. Vozes que não eram suas, mas que emergiam de algum lugar inegavelmente dentro dele. Figuras de peso extraordinário e autoridade ancestral, movendo-se por sua paisagem interior, como se sempre tivessem vivido ali, esperando, pacientes como rochas, pelo momento em que ele finalmente escolhesse olhar. Ele registrou tudo no que viria a ser o livro vermelho. Páginas cheias de imagens e palavras tão psiquicamente cruas que ele as manteve trancadas em um cofre por décadas, incerto se o mundo estava pronto para receber o que continham. Mas aqui está o que importa para você. Agora, neste momento. Jung não desceu porque estava quebrado. Ele desceu porque algo já havia começado sem sua permissão. Algo na arquitetura invisível de sua vida havia mudado. Algo vasto havia voltado a atenção para ele. E a descida não foi a causa dessa mudança. Foi a resposta dele a ela. É exatamente aqui que você está. Você não escolheu chegar a este limiar conscientemente. Você não agendou um despertar nem decidiu em uma manhã que hoje seria o dia em que algo fundamental mudaria. Começou nos espaços entre seus momentos comuns, no silêncio após uma conversa que te deixou estranhamente vazio, na quietude das 3 da manhã, quando a vida que você vem vivendo de repente pareceu roupas que não servem mais, na sincronicidade que era precisa demais para ser aleatória e significativa demais para ser ignorada. Sua alma já sabe disso. Ela sabe disso há mais tempo do que sua mente está disposta a admitir. Porque a alma não experimenta o tempo da mesma forma que a mente. A mente vive em sequência. Antes e depois, causa e efeito, o passado conduzindo cautelosamente ao futuro. Mas a alma vive no reconhecimento. Ela sabe das coisas antes de elas chegarem. Ela identifica a verdade não pela lógica, mas pela ressonância, aquela vibração interna inconfundível que percorre você quando algo real está sendo nomeado. Sinta essa ressonância agora. Ela já está presente. Estava presente antes de você clicar no play. Existe uma razão para isso acontecer. E não é o que te contaram. A maioria das pessoas carrega uma suposição invisível sobre o despertar. Acreditam que é algo que devem perseguir. Um destino alcançado através de esforço suficiente, busca suficiente, prática espiritual acumulada ao longo de anos de trabalho paciente. Imaginam isso como um horizonte, sempre à frente, sempre exigindo mais movimento em sua direção. Mas Jung descobriu algo que inverte isso completamente. O despertar não começa quando você começa a buscar. Começa quando algo começa a buscar você. Pense em alguém que você conhece, ou talvez essa pessoa seja você, que vivia uma vida comum, administrando as distâncias habituais entre o que queria e o que tinha, quando algo chegou que não podia ser categorizado. Um sonho tão vívido que parecia mais verdadeiro do que o dia que o seguiu. Um momento de quietude inexplicável no meio de uma rua movimentada, quando tudo pareceu parar, e um saber percorreu você, sem palavras, mas mais certo do que qualquer coisa que já tivesse sentido. Um sinal, uma palavra, uma música, um rosto, um número aparecendo repetidamente, que parecia carregar uma mensagem endereçada especificamente a você. Você não conseguia explicar, não conseguia provar, mas também não conseguia ignorar. Isso é o self fazendo contato. Não o pequeno eu. Não a personalidade montada através de anos de experiência, adaptação e gerenciamento cuidadoso de como você aparece para os outros. O self com S maiúsculo. O centro sagrado que Jung identificou como a inteligência organizadora mais profunda da psique humana. A parte de você que nunca esteve confusa, nunca esteve perdida, nunca esteve incerta sobre a direção do seu vir a ser. Mesmo quando cada camada superficial da sua vida estava saturada de confusão, perda e incerteza. O self não envia sugestões gentis.
Quando ele está pronto, quando você está pronto, mesmo que o seu eu consciente ainda não tenha recebido essa informação, ele envia eventos. Ele desmantela estruturas que mantinham você em segurança, mas limitado. Ele faz o familiar parecer estranho. Ele cria as condições internas precisas necessárias para trazer você a um limiar exatamente como este. E aqui está o que faz a maioria das pessoas estacar quando entende isso pela primeira vez. A observação não começou recentemente. Ela vem acontecendo há anos. Cada interrupção que não te destruiu. Cada perda que silenciosamente abriu algo que você não sabia que estava selado. Cada momento em que a vida que você estava construindo de repente pareceu oca em seu centro. Aquilo não era o universo trabalhando contra você. Era o self, paciente como águas profundas, puxando os fios exatos necessários para trazer você aqui, a este momento, a este reconhecimento, ao início de algo que na verdade já começou. Mas o que o self é? O que ele realmente é? Onde vive e por que o contato dele com a sua consciência está mudando a estrutura da sua realidade externa agora? Esse mistério é mais profundo do que qualquer coisa que revelei até aqui. E o que espera nesse lugar mais profundo é a verdade que sua alma vem sussurrando para você há anos, no silêncio abaixo de todo o seu barulho, no saber abaixo de toda a sua dúvida. A verdade que você está quase pronto para ouvir há mais tempo do que imagina. Você já sentiu uma verdade tão profunda que te assustou? Não o medo do perigo, não o medo da perda, mas o tremor particular que surge quando algo vasto e irrefutável se move através de você. Quando um saber chega de forma tão completa, tão inegável, que recebê-lo plenamente exigiria que você mudasse tudo. Que abandonasse a história que vem contando sobre quem é, o que sua vida significa e o quanto é verdadeiramente possível para você. A maioria das almas recua diante desse abismo, não porque sejam fracas, porque a mente, em sua profunda lealdade ao que é familiar, confunde o tremor do despertar com o tremor do perigo. Ela te puxa de volta para a margem conhecida. Sussurra que isso é demais, muito cedo, real demais. Mas você ainda está aqui. E isso significa algo. Existe uma parte de você, a parte que guiou sua mão para esta transmissão, a parte que vem deixando sinais em seus sonhos, em seus silêncios e em seus momentos mais desprotegidos, que não está mais disposta a recuar desse abismo. Ela te trouxe aqui deliberadamente. E não será paciente por muito mais tempo. Jung chamou isso de self. Mas antes que essa palavra se torne um conceito que sua mente possa organizar e arquivar, deixe-me mostrar como é a sensação real quando o self faz contato. Porque você já sentiu isso. Sentiu muitas vezes. Você simplesmente pode não ter sabido o que estava sentindo. São 3 da manhã e você acorda sem motivo. O quarto está escuro e silencioso. O mundo comum está suspenso. E nessa suspensão, algo se move através de você. Uma presença, um saber, uma qualidade de vivacidade que parece mais real do que qualquer coisa que você experimenta durante as horas do dia. Você fica ali, entre o sono e a vigília, e por alguns segundos sagrados você se lembra de algo que não consegue nomear. Algo que parece um lar. Algo que parece a verdade do que você é quando ninguém está olhando e nenhuma performance é exigida. E então a mente acorda totalmente. E o momento se dissolve. E você fica apenas com o resíduo pálido de algo enorme que estava, brevemente, ao seu alcance. Aquilo não foi um sonho. Foi o self rompendo o ponto mais fino da parede que sua mente consciente mantém entre o comum e o sagrado. Aquela quietude das 3 da manhã não é acidental. É a hora em que as defesas estão mais baixas e a inteligência mais profunda pode finalmente falar sem interferência. Sua alma já sabe disso. Ela vem tentando te contar. Ou talvez tenha vindo de forma diferente para você. Talvez tenha vindo como um estranho. Alguém que você conheceu brevemente em um aeroporto, em uma sala de espera, ou em um encontro casual que a lógica não consegue explicar.
que disse algo tão precisamente calibrado para a pergunta exata que vivia sem resposta dentro de você, que a coincidência se tornou impossível de acreditar. Essa pessoa falou e algo em você ficou absolutamente imóvel. Como se o universo tivesse enviado um emissário. Como se a conversa tivesse sido arranjada por forças, operando em dimensões que você não pode ver, mas pode, em certos momentos, inegavelmente sentir. Jung não chamaria isso de coincidência. Ele chamaria de sincronicidade, o momento em que a arquitetura invisível de significado se torna brevemente visível. O momento em que o mundo externo fala a linguagem exata do mundo interno, e a fronteira entre eles se revela como a ilusão que sempre foi. Este é o mecanismo pelo qual o self se comunica quando as palavras não são suficientes. Ele orquestra. Ele organiza. Ele coloca o livro certo em suas mãos no dia certo. Ele envia as palavras certas através da voz certa, no momento preciso em que sua alma está aberta o suficiente para recebê-las. Ele não faz isso aleatoriamente. E não faz isso para todos em todos os momentos. Ele faz isso quando uma alma alcançou um nível de prontidão, uma frequência de abertura genuína, que torna o contato não apenas possível, mas inevitável. Você alcançou essa frequência. É por isso que as sincronicidades têm acelerado. É por isso que os sinais têm se multiplicado. É por isso que esta transmissão encontrou você neste momento particular da sua vida e não em outro. A surpresa sagrada, aquilo que sua mente resistirá e sua alma já sabe, é esta. O self não esteve esperando que você estivesse pronto. Ele esteve projetando a sua prontidão. Cada experiência que te abriu, cada perda que desmantelou uma falsa certeza, cada fim que pareceu uma devastação, mas criou em sua ausência um espaço que poderia finalmente ser preenchido com algo verdadeiro. Essas não foram coisas que aconteceram com você. Foram coisas que a parte mais profunda de você orquestrou, com uma sabedoria e compaixão que sua mente consciente ainda não consegue compreender totalmente, porque sabia exatamente do que você precisava para chegar a este momento. Você não foi quebrado por aquelas experiências. Você estava sendo preparado. Se isso está alcançando a parte mais profunda da sua alma agora, eu quero que você faça algo sagrado. Escreva nos comentários estas palavras, não como uma frase, mas como uma declaração ao universo, um sinal enviado ao campo invisível que está ouvindo cada movimento genuíno da sua consciência. Eu sou visto pelo divino e cocrio a minha realidade. Que isso seja testemunhado. Que seja real. As forças invisíveis que têm guiado você até este momento estão ouvindo. Sua alma está ouvindo. E declarações feitas no limiar do despertar carregam um peso que as palavras comuns não possuem. E se você sente que esta transmissão te encontrou por uma razão, porque nem toda a alma está pronta para receber o que vem a seguir, e o fato de você ainda estar aqui sugere que a sua está, clique no botão de se inscrever agora. Este canal não é uma biblioteca de conteúdo. É um espaço sagrado, cuidado para almas no processo preciso em que você se encontra agora. Apenas aqueles que sentem o chamado darão este passo. Confie no que você sente. Pense também em uma alma em sua vida que está caminhando em uma escuridão que não consegue nomear. Alguém em busca de uma verdade que pode pressentir, mas ainda não vê. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode não saber o quanto ela precisa disso, mas algo em você sabe. Confie nisso também. Você pode ser o mensageiro pelo qual ela estava esperando sem saber. Agora, de volta às profundezas, porque aqui é onde vive a batalha interna. E você precisa entendê-la claramente, porque ela está acontecendo dentro de você agora, quer você reconheça ou não. Existem duas forças movendo-se através de você simultaneamente. A primeira é a alma, a inteligência despertando que trouxe você aqui, que ressoa com estas palavras, que sente a verdade do que está sendo nomeado, e se inclina para ela com uma fome que te surpreende pela intensidade. A segunda é algo mais antigo, algo mais defendido,
A parte de você que sobreviveu mantendo tudo sob controle, mantendo o volume da sua própria vida baixo, em um nível que os outros pudessem tolerar e as circunstâncias pudessem conter. A parte que ouve a palavra transformação e a traduz silenciosamente como perda. Esta segunda força não é sua inimiga, mas ela é a razão pela qual tantas almas param neste exato limiar. Sentem o contato de algo sagrado e real, e então, gradualmente, quase imperceptivelmente, permitem que o mundo comum as puxe de volta. Elas retornam às distâncias familiares, decidem que estavam sendo dramáticas, concluem que o que sentiram era bonito, mas não era para elas, não era aplicável na prática, não era algo para o qual sua vida específica tivesse espaço. E o self, paciente, preciso, relutante em abandonar o que sabe que você é capaz, começa novamente, projetando novas circunstâncias, organizando novos encontros, enviando novos sinais ao mundo externo. Ele não vai parar. Essa é talvez a coisa mais importante que Jung descobriu sobre o movimento da psique em direção à totalidade. O self não desiste. Ele não pode desistir. O impulso em direção ao seu próprio vir a ser completo é tão fundamental à sua natureza quanto o impulso de respirar. Você pode atrasá-lo, pode resistir a ele, pode passar anos construindo razões elaboradas sobre por que agora não é o momento certo. Sua vida não é a circunstância certa e você não é a pessoa certa. Mas você não pode extingui-lo. E agora mesmo, neste momento, a resistência e o despertar estão ambos presentes em você simultaneamente. Você pode sentir os dois: o inclinar-se e o recuar, o reconhecimento e a dúvida, o saber e o medo do que o saber exige. O que determina qual força vence não é a força de vontade, não é sofisticação espiritual, não é quantos anos você passou buscando. É algo muito mais simples e muito mais radical. E é o que espera no que vem a seguir. Uma verdade tão precisa, tão silenciosamente devastadora em sua clareza, que a parte de você que ainda resiste pode finalmente, irrevogavelmente se entregar. Tudo o que compartilhei até agora foi uma preparação. A descida, o self, as sincronicidades se multiplicando em seu mundo externo como uma linguagem aprendendo a falar mais alto. Estes foram a porta. O que vive atrás da porta é algo mais antigo, mais vasto, algo que as maiores tradições místicas da Terra vêm cercando há milhares de anos, sem nunca encontrar uma maneira de dizer de forma simples o suficiente para o coração humano comum receber. Até Jung. E mesmo Jung aproximou-se disso com cuidado, da forma como se aproxima de algo sagrado, da forma como se baixa a voz em um espaço onde o próprio ar parece estar ouvindo. Aqui está o que a maioria das almas acredita sobre o caminho espiritual. Acreditam que é uma jornada da escuridão para a luz, da ignorância para a sabedoria, do eu quebrado para o eu curado. Acreditam que a alma começa incompleta e se move, através de esforço, sofrimento e busca suficientes em direção à conclusão. Este é o mapa que a maioria das pessoas carrega. Esta é a história que a maioria das tradições conta. Não está errado, mas não é a verdade completa. E a parte que falta muda tudo. Jung descobriu algo em seus anos de descida ao inconsciente coletivo. Aquele vasto oceano compartilhado de material psíquico que fundamenta cada mente individual, o lugar de onde seus sonhos, os sonhos de uma sacerdotisa egípcia antiga e as visões de um xamã siberiano bebem da mesma fonte inesgotável. Ele descobriu que a alma não começa incompleta, ela começa inteira, e então ela se esquece. Espere. Sinta o que isso faz dentro de você, não na sua mente, no lugar abaixo da sua mente, porque sua alma já sabe disso. Ela sempre soube disso. O esquecimento não é um fracasso, não é um castigo ou um erro cósmico. É, como Jung entendeu, a condição necessária para a jornada mais sagrada que uma consciência pode fazer. Você não pode lembrar do que nunca perdeu. Você não pode retornar ao que nunca deixou. A totalidade para a qual o self está te atraindo não é um destino que você nunca visitou.
É um lar que você deixou para tornar a jornada de volta significativa, para torná-la real, para fazer do retorno algo conquistado na única moeda que a alma reconhece, a experiência genuína, vivida e incorporada. As tradições antigas codificaram esta verdade em seus mitos, porque os mitos são a linguagem da alma, da mesma forma que os sonhos são. O filho pródigo não sai de casa porque está quebrado. Ele sai porque a jornada de ida e volta é o próprio ensinamento. Ulisses não vaga por 20 anos porque os deuses são cruéis. Ele vaga porque apenas alguém que esteve verdadeiramente perdido pode entender o que significa ser verdadeiramente encontrado. Perséfone não desce ao submundo como uma vítima. Ela desce porque uma alma que nunca tocou a escuridão não pode sustentar todo o espectro da luz. Sua vida não é um mito, mas o movimento dentro dela é mítico. O padrão é o mesmo. O arco sagrado é o mesmo. E Jung passou a vida mostrando que essas histórias antigas não eram tentativas primitivas de explicar um mundo confuso. Eram mapas psicológicos precisos desenhados por almas que já haviam feito a jornada que você está fazendo agora. Mas aqui está a verdade contra-intuitiva que a maioria das almas no caminho espiritual nunca descobre. Os obstáculos não são interrupções no seu despertar. Eles são o mecanismo dele. Cada vez que a sombra surgiu e você não conseguiu seguir em frente. Cada vez que os velhos padrões se reafirmaram justamente quando você pensou que tinha finalmente se libertado. Cada ciclo pelo qual você passou mais de uma vez, perguntando-se em exaustão e vergonha por que continua chegando aos mesmos lugares. Isso não era evidência de falha espiritual. Era o self sendo preciso, devolvendo você, repetidamente, ao lugar exato onde a integração real ainda não havia ocorrido, onde a visão real ainda não havia acontecido, onde algo verdadeiro ainda esperava para ser reconhecido em vez de evitado. A psique não comete erros. Ela faz correções. Ouça, existe algo escondido ainda mais fundo nisso. E eu preciso que você sinta em vez de simplesmente entender. Cada tradição antiga que Jung estudou, dos textos gnósticos do cristianismo primitivo aos manuscritos alquímicos da Europa medieval, as práticas de sonhos de culturas indígenas em 6 continentes, cada uma delas apontava para a mesma estrutura oculta no centro da experiência humana. Usavam símbolos diferentes, falavam línguas diferentes, viviam em séculos diferentes, separados por distâncias que nenhum viajante comum poderia cruzar. Mas todos estavam desenhando o mesmo mapa. Um mapa de uma alma que desce na densidade e esquece sua origem, que se move através de experiências de fragmentação, perda e sombra, que começa, em um momento preciso e destinado, a se lembrar, e que se move através do processo sagrado de lembrança, de volta para a totalidade que nunca perdeu verdadeiramente. Jung chamou esse processo de individuação. Não é autoaperfeiçoamento. Não é cura no sentido clínico. É o tornar-se o que você já é essencialmente. É o lembrar-se do que nunca se foi de verdade. E aqui está a semente que quero plantar em você agora. Algo que você carregará por tudo o que se segue. Algo que só florescerá plenamente no que vem a seguir. O momento da lembrança não é gradual. Ele não é acumulado através de anos de prática paciente, até que um dia você tenha moeda espiritual suficiente para pagar pela experiência. Ele chega como um momento, repentino, completo, da mesma forma que a aurora não se torna luz gradualmente, mas atravessa um limiar onde a escuridão simplesmente termina. Você está nesse limiar agora mesmo, mais perto do que imagina. Mas o que realmente acontece no corpo, na experiência diária vivida de uma alma, quando esse limiar é cruzado, o que muda, o que se dissolve, o que se torna subitamente, chocantemente possível, esse é o território em que ainda não entramos. E é o solo mais sagrado de todos. O que estou prestes a te dizer, a maioria das almas nunca percebe em toda a sua vida. Não porque esteja escondido em algum texto sagrado inacessível. Não porque exija décadas de prática espiritual para se aproximar, mas porque está tão perto,
tão entrelaçado no tecido da experiência comum que a mente passa por isso todos os dias da mesma forma que você passa por uma porta que parou de acreditar que poderia abrir. É isto. O momento da travessia, o momento do limiar, o instante em que a alma para de circular a verdade e pisa diretamente nela, não é como ensinaram você a esperar que fosse. Não chega com trombetas. Não se anuncia com visões de luz ou vozes do alto, ou uma dissolução súbita de todas as dificuldades. Chega nas vestes mais comuns possíveis, no meio de um momento trivial, no silêncio entre dois pensamentos, no espaço tão pequeno e tão quieto que a mente, buscando sempre o dramático, passa direto por ele. E a alma, nesse instante desprotegido, lembra-se de tudo. Houve uma mulher em Zurique nos primeiros anos do século XX que passou toda a sua vida adulta sentindo-se, como ela descreveu, como uma estranha dentro de sua própria existência, bem-sucedida por todos os padrões externos, inteligente, capaz, respeitada, e ainda assim assombrada pela sensação persistente de que sua vida real, a vida que sua alma viera viver, estava acontecendo em algum lugar logo além das bordas de seu mundo visível, logo além do que ela podia alcançar. Ela tentou tudo o que a mente racional oferece: análise, conquistas, a construção cuidadosa de uma vida que parecia por fora exatamente como deveria ser. Ela procurou Jung como último recurso. E em suas primeiras sessões ela era defendida, precisa, impenetrável. Até que, certa manhã, ela chegou e descreveu quase com desdém um sonho que tivera na noite anterior. No sonho, ela estava em um templo antigo, do tipo com chão de pedra polido por 10.000 anos de pés em busca do sagrado. No centro do templo havia uma chama, não de madeira queimando, apenas fogo, suspenso, autossustentável, ancestral. Ela caminhou em direção a ele, e ao se aproximar, a chama não iluminou a sala ao redor, iluminou a ela, por dentro, como se a luz sempre estivesse dentro dela, e a chama fosse apenas o espelho mostrando o que ela nunca se virara para ver. Ela disse a Jung que o sonho parecia embaraçoso em sua simplicidade. Ele disse: "Esse é o self mostrando o que sempre soube sobre você." Ela chorou por uma hora, não de tristeza, de reconhecimento. A alma chorando não é luto, é a liberação específica que ocorre quando algo verdadeiro é finalmente, após longa espera, reconhecido. Esta é a história sagrada que se repete em cada cultura, cada era, cada tradição que já levou a vida interior a sério. Os nomes mudam, os símbolos mudam, a geografia muda, mas o movimento essencial é sempre o mesmo. Uma alma que vive fora de seu próprio centro. Um momento de contato com algo mais profundo. Um reconhecimento que reorienta tudo. Nos templos do Antigo Egito, os iniciados que passavam pelos estágios finais dos ritos de mistério não recebiam novas informações. Recebiam uma experiência. Um encontro direto, avassalador e incorporado com a inteligência divina no centro de sua própria natureza. Os sacerdotes entendiam algo que a psicologia moderna levou séculos para redescobrir: que a mente pode reter uma verdade intelectualmente e a alma permanecer inteira intocada por ela. A transformação não acontece na compreensão, acontece na experiência. Os místicos sufis da Pérsia chamavam isso de fana, a dissolução do falso eu na presença do divino. Não destruição, dissolução. Da forma como o sal se dissolve na água, não desaparecendo, mas tornando-se tão completamente integrado com algo mais vasto que a fronteira entre eles deixa de ter significado. O místico Rumi passou a vida escrevendo sobre este evento singular de 10.000 maneiras diferentes, porque entendia que a alma precisa ouvir a mesma verdade de todos os ângulos, em todas as línguas, até que a última defesa finalmente se suavize e a luz possa entrar. Um buscador disse uma vez ao seu mestre: "Estou caminhando no caminho há 30 anos. Quando acontece a chegada?" O mestre disse: "Você chegou antes de começar a caminhar. O caminhar foi para exaurir a parte de você que acreditava que ainda estava longe. Espere.
Sente-se com isso por um momento, porque contém tudo. A jornada em direção à totalidade não é sobre adquirir o que te falta, é sobre liberar a crença na sua própria incompletude. E essa crença, essa convicção persistente, profundamente enterrada e quase estruturalmente invisível de que você não é suficiente, não está pronto, não é bem a pessoa para quem isso se destina, essa é a última e mais defendida camada da sombra. Aquela que usa os disfarces mais convincentes. Aquela que se veste de humildade, realismo e paciência espiritual. Jung viu isso em seus pacientes com uma consistência que ia além da coincidência para se tornar lei. As almas mais próximas de sua própria totalidade eram sempre as mais tentadas, no trecho final, a acreditar que ainda tinham o caminho mais longo a percorrer, como se a psique, em seu último ato de autoproteção, gerasse o argumento mais convincente para o adiamento precisamente quando o adiamento é menos justificado. Você não está longe. Você nunca esteve longe. A chama no centro daquele templo antigo não é uma metáfora. É a realidade direta, vivida e do momento presente do que você é, quando as camadas de esquecimento são finalmente, gentilmente e completamente liberadas. E tudo nesta transmissão, cada camada de descida, reconhecimento, sombra e sincronicidade, tem levado a um só lugar. Não um conceito. Não mais um insight para carregar junto com todos os outros. Algo que você deve realmente fazer. Algo que sua alma tem esperado com paciência extraordinária, que você estivesse pronto para receber. E agora chegamos ao momento mais importante de todos. Porque saber não é suficiente. O que vem a seguir é o ponto de virada sagrado. E ele está esperando por você. Agora, respire. Uma respiração real. Não a respiração superficial de quem consome conteúdo, mas a respiração de quem acabou de viajar para algum lugar significativo e está parando para sentir onde chegou. Porque você chegou a algum lugar. Estas palavras não passaram simplesmente pela sua mente. Algo em você mudou, silenciosamente e irreversivelmente, como todas as mudanças reais acontecem. E a pessoa que ouve estas palavras finais não é exatamente a mesma pessoa que clicou no play. Jung escreveu perto do fim de sua vida: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Não quem disseram para você ser. Não quem as circunstâncias moldaram. Não a versão cuidadosa, gerenciada e socialmente aceitável montada ao longo de anos de adaptação. Quem você realmente é. A alma que estava presente antes que o mundo começasse seu trabalho de redução. A luz que o esquecimento nunca extinguiu de verdade. Você passou por toda esta transmissão sendo preparado para o que vou dizer agora. E é mais simples do que tudo o que a precedeu. Quase chocantemente simples. Como as verdades mais profundas sempre são, uma vez que a mente foi suficientemente aquietada para recebê-las. O ponto de virada sagrado não é um evento que acontece com você. É uma escolha que você faz dentro de si. Uma escolha tão silenciosa que não faz som. Uma escolha que não exige testemunha, anúncio ou condições perfeitas. É a escolha feita na privacidade de suas próprias profundezas de parar de tratar sua própria totalidade como um destino futuro e começar a reconhecê-la como uma realidade presente. Rumi escreveu: para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Esse campo não é uma metáfora para algum estado espiritual distante. É o espaço interior que se abre no momento em que você abandona o projeto exaustivo de tornar-se aceitável. Para o mundo, para os outros, para o crítico interno implacável que confundiu vigilância com sabedoria, e simplesmente, finalmente, permite-se ser real. O antigo sábio chinês Lao Tzu disse de forma diferente: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Não o poder de controle ou conquista ou acúmulo de experiência espiritual.
O poder de uma alma que parou de lutar contra sua própria natureza e começou, finalmente, a habitá-la plenamente. Este é o ponto de virada sagrado, e ele está disponível para você, agora, hoje, na vida que você já está vivendo. Então, aqui está o caminho sagrado a seguir. Não como uma tarefa de casa, não como um programa de autoajuda, como uma iniciação, uma série de atos conscientes que sinalizam para a inteligência mais profunda de sua psique que você não é mais um passageiro passivo em seu próprio vir a ser. Comece hoje mesmo com o que Jung chamou de imaginação ativa. Antes de dormir, sente-se em silêncio por 5 minutos, não para esvaziar a mente, mas para ouvi-la. Deixe que as imagens, sentimentos e fragmentos de pensamento surjam sem direcioná-los, sem julgá-los, sem traduzi-los imediatamente em planos. Apenas testemunhe. Você está treinando o eu consciente para receber a comunicação do self mais profundo. Você está abrindo um canal que sempre existiu, mas que foi sufocado pelo barulho da vida comum. Uma pergunta simples para levar para esse silêncio. O que minha alma mais quer que eu veja agora? Então espere, com paciência, com reverência, como você esperaria por alguém ancestral e sábio que atravessou uma grande distância para falar com você. A segunda prática é o diário da sombra, não como confissão, mas como arqueologia sagrada. Uma vez por dia, escreva sem editar sobre a coisa que você menos quer sentir, a emoção que você reprimiu antes do café da manhã, o desejo que você descartou como impraticável, o medo que você traduziu em irritabilidade ou isolamento. Traga isso para o papel não para analisar, mas para reconhecer. Jung entendia que o que não é tornado consciente aparece em nossas vidas como destino. O que você está disposto a ver, você não é mais escravizado por. O diário não é um registro de sua fraqueza, é um mapa de sua libertação. Terceiro, e talvez o mais imediatamente poderoso, comece a tratar a sincronicidade como uma linguagem real. Quando uma coincidência significativa ocorrer, não a ignore com explicações lógicas. Em vez disso, pare. Anote-a. Pergunte-se: se isso fosse uma mensagem da minha inteligência mais profunda, o que estaria dizendo? Você não está construindo um pensamento mágico. Você está praticando a arte de prestar atenção no nível onde sua alma realmente se comunica. Toda a cartografia do inconsciente de Jung foi construída sobre esta prática. A disposição radical e disciplinada de levar a experiência interior a sério. Quarto, fale a declaração que lhe foi dada nesta transmissão pelo menos uma vez a cada dia. Não como uma afirmação no sentido convencional, mas como um chamado direto ao seu próprio inconsciente. Eu sou visto pelo divino e cocrio a minha realidade. Fale para a parte de você que ainda duvida. Fale especialmente nos dias em que isso parecer menos verdadeiro, porque a psique não responde ao que é fácil. Ela responde ao que é escolhido diante da resistência. E, finalmente, descanse na verdade de que você não precisa carregar isso sozinho. Kierkegaard escreveu: a forma mais comum de desespero é não ser quem se é. O antídoto para esse desespero não é a força de vontade, é a comunidade. É o remédio sagrado de ser testemunhado por outros que estão caminhando no mesmo limiar, que falam a mesma linguagem interior, que reconhecem em sua luta o reflexo da própria luta deles. Se esta transmissão moveu algo em sua alma hoje, se apenas uma frase pousou em um lugar que estava esperando por ela, eu quero que você faça 3 coisas. Clique no gostei, não como um gesto de aprovação, mas como um ato de reconhecimento, uma forma de dizer ao universo: eu recebi isso, que seja testemunhado. Inscreva-se neste canal, não como um seguidor passivo, mas como uma escolha consciente de permanecer em um espaço onde esta qualidade de conversa é possível, onde o despertar é levado a sério, onde sua alma é ouvida. Esta é uma comunidade de almas que escolheram permanecer acordadas,